O inimigo se utiliza de muitos instrumentos humanos aqui na Terra para impedir o crescimento e o desenvolvimento da Igreja de Cristo Jesus. Desde até mesmo antes da vinda do Senhor Jesus para fundar a sua igreja, que o império do mal se utilizou de falsos profetas. E depois que o Senhor Jesus estabeleceu a sua legislação, o Evangelho da Nova Aliança de Deus, com a Igreja de Cristo, que tem se levantado muitos instrumentos do engano, da mentira, das heresias, na tentativa de atrapalhar a obra de Deus. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 17 ao 19, fala sobre esses falsos mestres, falsos profetas, enganadores, heréticos, que já na época dos apóstolos se infiltravam no meio do povo de Deus para semear as sementes daninhas do engano religioso. E diz o seguinte: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, enganam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erros, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. O apóstolo Pedro, que foi um pregador do Evangelho da circuncisão, um amigo pessoal do Senhor Jesus, que contribuiu em muito no princípio da formação da Igreja de Cristo Jesus, preocupado com o desenvolvimento e o crescimento da obra de Deus na sua época, deixava este alerta sobre os falsos líderes que surgiriam não somente naquela época, mas em todos os tempos. Ora, se naquele momento da história da igreja já tinham os falsos mestres, imaginem nos dias de hoje. É preciso ter muito cuidado e observar realmente quais são as intenções daqueles que se intitulam de líderes religiosos, de cantores, pregadores, teólogos, ideológicos, que transmitem as suas próprias ideologias, sejam nos púlpitos das igrejas, nos meios de comunicação. É preciso ter cuidado
porque se não viver de acordo com a verdade de Deus, é um falso mestre, é um falso pregador, é um falso profeta, é um falso líder religioso. Estes são fontes sem água, não tem nada a oferecer a ninguém, senão a perdição. São nuvens levadas pela força do vento, não tem nenhuma firmeza nas coisas de Deus. Uma hora está em um lugar, outro momento está em outro lugar, não tem firmeza nas doutrinas do Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, são nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Essas pessoas não têm como contribuir para a salvação de quem quer que seja, porque elas próprias já estão reservadas para a escuridão das trevas eternamente reservadas para aqueles que negam a verdadeira fé em Cristo Jesus, para aqueles que transtornam o verdadeiro Evangelho, para aqueles que procuram fazer da verdade mentira. Chegam ao ponto de mudarem a mensagem bíblica para a conformação das suas próprias ideologias erradas, falando coisas muito arrogantes de vaidade, porque são pessoas que se utilizam da palavra, do ensino, burlam até mesmo as Escrituras para enganar com as concupiscências da carne e com os falsos discursos aqueles que procuram se afastar dos que andam no erro, todos aqueles que estão no bom caminho, todos aqueles que estão buscando acertar, buscando viver no centro da vontade de Deus, vão encontrar esses falsos mestres, falsos pregadores, falsos ensinadores, que manipulam as Sagradas Escrituras e com muita arrogância falam vaidade, justamente para tentar enganar com os seus discursos falaciosos aqueles que estão buscando se afastar do erro deste mundo, buscando se afastar dos ímpios, da roda dos escarnecedores. O que fazem esses falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores e pregadores? Promete liberdade, mas sendo eles próprios escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Promete com suas filosofias, ideologias, com seus ensinos, com seus discursos chamados de soluções, liberdade, mas são eles escravos da corrupção, porque têm prazer nas concupiscências da carne, vive para a laicidão e para o pecado. Por gentileza, compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.